Nós já estudamos o Gênesis, estamos estudando agora o livro do Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, não é? E que conta o quê? A história do povo judeu, quando esse povo saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, não é? Pela ação poderosa de Deus, e esse povo entrou para o deserto do Sinai. E no deserto do Sinai, esse povo aí caminhou 40 anos até chegar à terra prometida. Chegar hoje a chamada Israel, Palestina, né? Não é que fosse tão longe assim que o povo precisasse gastar 40 anos. Não, era uma travessia que se fazia mais ou menos aí 1 a 2 semanas, dependendo, né, da caminhada. Mas Deus fez aquele povo caminhar no deserto 40 anos para que aquele povo pudesse ser educado por Deus, né? Um povo que ia para uma terra onde havia povos que adoravam muitos deuses, o chamado politeísmo, adorar muito Deus. E Deus queria ensinar ao seu povo que ele era o único e verdadeiro Deus, não é? Então Deus vai educando esse povo. Nós comentamos até o capítulo 20, onde Deus entrega os mandamentos para o seu povo, né? E é muito importante os mandamentos que Deus vai entregar para o povo. O decálogo, deca que quer dizer 10 logos palavras, as 10 palavras, né? Vocês terão um só Deus, né? Amar a este Deus sobre todas as coisas, não terás outros deuses diante de mim, né? Depois Deus ensina a honrar o nome de Deus, não usar o nome de Deus em vão, né? Depois guardar para eles o sábado, para nós o domingo, porque o dia santo, a partir da ressurreição de Jesus no domingo, passou a ser o dia santo, né? Os apóstolos já guardavam o domingo, guardaram o domingo como dia santo, como dia de Deus, o dia do repouso, né? Dia de você descansar do seu trabalho, o corpo precisa descansar, e um dia de prestar culto a Deus. Depois, né, honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, Deus coloca esse mandamento importantíssimo. Depois o 5º mandamento, não matarás, não é? Não matarás. E a gente percebe que esses mandamentos são todos assim, leis naturais. Mesmo que a pessoa não acredite em Deus, mesmo que a pessoa não seja religiosa, ela tem esses mandamentos na sua consciência. Todo mundo sabe que tem que honrar o pai e a mãe, todo mundo sabe que não pode matar, não pode abortar, não pode prejudicar os outros, não pode roubar, não é verdade? Depois Deus coloca, não adulterarás, não cometerás adultério, o 6º mandamento, e a igreja entende aí no 6º mandamento todo o pecado contra o sexo. Não só o pecado do adultério, mas qualquer uso do sexo fora do plano de Deus, que é o casamento, Deus vê aí, né, um pecado grave, né? Porque o sexo é algo muito sério, né? Trata-se da pureza da pessoa, né? São Paulo diz que o pior pecado é aquele pecado que a pessoa comete com o seu corpo, né? Então, todo pecado, toda vez que o sexo é usado fora do casamento, é pecado, não é? Por exemplo, masturbação, não é? Homossexualismo, adultério, fornicação. O que é a fornicação? É a pessoa que não é casada e vive o sexo com alguém. Isso é chamado de fornicação. A pessoa que é casada e vive o sexo com uma outra pessoa, aí é adultério, aí adulterou. Então, tudo isto é pecado contra o 6º mandamento, né? O não pecar contra a castidade, contra a pureza, né? E São Paulo fala muito sério sobre isso, né? Vós sois o corpo de Cristo, cada um de vós é um membro de Cristo. Quando a gente suja o nosso corpo, que é membro do corpo de Cristo, olha, você está sujando o corpo de Cristo. São Paulo fala muito sério na carta aos Coríntios sobre isso, né? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, depois São Paulo repete de novo no capítulo 6 da mesma carta aos Coríntios, sérias advertências sobre o pecado da impureza. Eu quero até aqui aproveitar, ler rapidamente para você as palavras que São Paulo usa, porque são palavras assim muito fortes, né? São Paulo diz, por exemplo, na primeira carta,
aos Coríntios, capítulo 3, no versículo 16, São Paulo fala: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Aí, depois, no capítulo 6, um pouco mais adiante, de novo, São Paulo vai dizer assim, 1 Coríntios 6, 15, não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que o que se ajunta à prostituta faz-se um só corpo com ela? Está escrito: os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com ele. E depois, um pouquinho para frente, no versículo 19, São Paulo enfatiza ainda isso, dizendo assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual vos foi dado por Deus? Não sabeis que assim já não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um grande preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Olha que coisa interessante. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então, nós somos corpo e alma. A gente não dá glória a Deus só com a alma, com o espírito, mas também com o corpo. Um corpo puro, um corpo santo, um corpo que não peca, dá glória a Deus. Ora, se nós somos membros de Cristo, como São Paulo diz, e somos mesmo pelo batismo parte do corpo de Cristo, então quando a gente suja o nosso corpo, nós estamos sujando o corpo de Cristo. Você já pensou nisso? É por isso que todo pecado no campo do sexo, também o pecado da pornografia, hoje, meu Deus do céu, quantos filmes pornográficos, uma internet terrivelmente pornográfica, fitas de vídeos pornográficas, não podemos ficar olhando essas coisas, porque essas coisas fazem mal para a gente, essas coisas contaminam o nosso interior com uma sensualidade errada, perversa. Muitos maridos, às vezes, muitos homens, às vezes, ficam olhando essas coisas depravadas e depois querem que a esposa faça com eles essas coisas que eles vêm fazer, às vezes, com prostitutas em filmes, coisas desse tipo. Não pode. O cristão tem que viver uma vida de pureza. Por isso que Deus entregou para Moisés esse mandamento, o 6º mandamento: não cometerás adultério, que quer dizer também não pecarás contra a castidade, como Santo Agostinho explicou melhor. Depois o não furtarás, Deus entregou para Moisés, a gente vê aí no Êxodo, não furtarás, o que é do outro é do outro. E o não roubar não é só não roubar aquilo que é do outro, mas também não prejudicar o outro, não enganar, não tapear, não fazer 1 quilo que só tem 900 gramas, não fazer 1 litro que só tem 900 ml e assim por diante. Não vender uma coisa para uma pessoa num preço que não vale, Às vezes o carro vale 5 mil reais, mas dá um jeitinho de vender por 6, e engana o amigo, o irmão, e vende um carro estragado, vende às vezes um carro já com motor para fundir. Isso também é roubar. É quem, por exemplo, não paga as suas contas, quem dá prejuízo para o outro, compra e não paga e deixa o outro no prejuízo, é pecado contra o 7º mandamento, não roubar. Então tudo isso, Deus já foi entregando para o povo já no deserto, foi preparando o povo para o povo aprender a sua doutrina, e esses 10 mandamentos eram um sinal da aliança com Deus. Depois Deus coloca: não levantarás falso testemunho contra teu próximo, quer dizer, você não vai mentir contra os outros, não vai caluniar ninguém, não vai difamar ninguém, não vai falar mal de ninguém, não vai fazer fofoca de ninguém. Isso acontece muito por inveja, por ódio, o 8º mandamento. Depois o 9º mandamento é não desejar a mulher do próximo, não desejar a mulher do próximo. Olhar a mulher do próximo com respeito, é dele. Cada um tem a sua esposa, o seu marido. Então, viver assim dentro dessa realidade. E 10,
não cobiçar as coisas alheias, não ficar, como o povo diz, de olho gordo nas coisas dos outros, não é? Às vezes com inveja, né? Com despeito, porque o outro tem e eu não tenho. Então, Deus já colocou para o povo, veja bem, no início da caminhada desse povo para o deserto, encontramos aí no Êxodo, então, esses 10 mandamentos, que são importantíssimos. Os 10 mandamentos, eles formam a base da moral católica. Quando aquele jovem, você pode ver isso lá no capítulo 19 de São Mateus, quando aquele jovem chegou diante de Jesus e perguntou para Jesus o que era preciso para ganhar a vida eterna, Jesus falou: ora, você, como um bom judeu, você conhece os mandamentos, viva os mandamentos. Não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, não é? Honrar teu pai e tua mãe. E Jesus diz: viva isto e você vai se salvar. Veja, então Jesus tornou os 10 mandamentos assim eternos, valendo para sempre, perenes, não só para aquele povo do Antigo Testamento, mas para toda, né, toda a humanidade hoje, né, no tempo do Novo Testamento, no tempo da igreja. É por isso que toda a moral católica é baseada nos 10 mandamentos. Quando você pega, por exemplo, a terceira parte do catecismo da igreja, que é sobre a moral católica, está estruturado aí em cima dos 10 mandamentos. É a lei de Deus. Quem vive os 10 mandamentos é feliz. Por quê? Porque Deus... Ninguém pode fazer uma lei melhor do que a lei de Deus. Não pode. Será que alguém é melhor do que Deus? Será que alguém é mais sábio, mais inteligente, mais perfeito, mais bondoso, mais amoroso do que Deus? Não, ninguém. Então ninguém poderia ter nos dado uma lei melhor do que a lei de Deus. Os mandamentos são assim como os sinais, né, que a gente encontra à beira da estrada, indicando: olha, devagar, porque agora é uma curva, ou então cuidado, agora é uma lombada, não corte, né? Quem desrespeitar os sinais do trânsito, o que acontece? Provoca acidente, não é? Provoca morte, provoca sofrimento. É o que acontece na vida. Por que na vida acontece tanto sofrimento, tanta morte, tanta desgraça? Porque os homens não querem viver os 10 mandamentos. Os homens querem viver todos os mandamentos, as leis, os códigos que ele faz com milhares de leis, não é isso? E não quer viver 10 mandamentos da lei de Deus. Ora, se nós vivêssemos esses 10 mandamentos que Deus entregou para Moisés no Monte Sinai, nas tábuas da lei, a humanidade seria muito feliz e muito diferente. Não é verdade? O livro do Êxodo. Então, capítulo 20, nós vemos aí o decálogo, os 10 mandamentos que Deus entrega para o povo. Depois, Deus dá uma série de outras leis, né? Por que Deus dá tantas leis, tantos preceitos para aquele povo? Porque era um povo que precisava ser educado. Era a cultura daquele tempo, né? Para que aquele povo não se perdesse na idolatria dos povos pagãos que ele ia encontrar na Palestina, os cananeus, os filisteus, os jebuseus, os moabitas e etc. Então Deus vai moldando aquele povo, para que aquele povo acostumasse a viver segundo a lei de Deus. Então Deus dá uma porção de leis, que depois Jesus, no Novo Testamento, não é, foi renovando, foi atualizando, foi aperfeiçoando. Então Deus dá as leis, como é que deviam ser os altares, onde eles iam sacrificar os holocaustos, os sacrifícios pacíficos, né, dos animais, dos bois, das ovelhas, que tudo isso, no contexto daquela época, era comum. Todos os povos daquele tempo faziam esse sacrifício aos seus deuses. Então Deus usa também isso. Só que no judaísmo não tinha sacrifícios humanos, como tantos outros povos faziam, né? Sacrifícios a Moloque, a Baal, onde até sacrificavam crianças, virgens. Não, o povo de Deus se limitou ao sacrifício de animais, não é? Depois, as leis sobre os direitos dos escravos, é muito interessante, não é? Para o contexto daquela época. Leis sobre os homicídios, sobre os golpes, sobre os ferimentos. São muitas leis que Deus vai dando aí. Eu não vou ler tudo porque seria gastar muito tempo, né? Depois Deus dá as leis sobre as propriedades, né? Enfim, leis sobre as festas que o povo devia celebrar. E é interessante no capítulo 23 a promessa de bênção que Deus coloca, né? Ele diz assim: vou enviar um anjo adiante de ti para te conhecer, te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que te preparei.
Interessante, né? É o Êxodo 23, 20. O anjo de Deus conduzindo aquele povo, né? Está de sobreaviso em sua presença e ouve o que ele te diz. Veja a presença do anjo, né? A igreja fala tanto da importância do anjo, né? Não lhe resistas, pois ele não vos perdoaria a vossa falta, porque meu nome está nele. Deus dizendo, o meu nome está nele. Quer dizer, o anjo de Deus, né? É a espécie assim de um desdobramento do próprio Deus, da presença do próprio Deus. Ele leva em si algo da divindade de Deus. E o versículo 22 diz assim: mas se lhe obedeceres pontualmente, se fizeres tudo o que eu te disser, serei o inimigo dos teus inimigos e o adversário dos teus adversários. O próprio Deus vai ser o defensor da pessoa, porque meu anjo marchará adiante de ti e te conduzirá entre os amorreus, os iteus, os fenezeus, os cananeus, os heveus, os jebuseus, e que eu exterminarei. Então você está entendendo essa promessa aqui de bênção? Quando a pessoa segue a lei de Deus, né? Como nós já falamos, os mandamentos, Deus põe um anjo para guiar a pessoa. E Deus protege a pessoa, porque a pessoa lhe é fiel, né? E Deus diz, não adorarás os teus deuses, não lhes prestarás culto imitando as práticas desses povos, mas derrubarás os seus deuses e farás em pedaços as suas colunas. Prestarás culto ao Senhor vosso Deus, que abençoará vosso pão e vossa água, e vos preservarei da enfermidade. Olha aí, quando a gente obedece a Deus, vos preservarei da enfermidade. Não haverá em vossa terra nem mulher que aborta, nem mulher estéril. Vejam bem, completarei o número dos teus dias, quer dizer, você vai ter uma vida longa. É muito bonito isso. O versículo 32, por exemplo, desse capítulo 23, ele diz assim: não farás aliança nem com eles, nem com seus deuses, eles não residirão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim, e que prestando um culto aos seus deuses, não sejas preso no laço. Então, Deus educava aquele povo para que aquele povo o adorasse somente a ele, não é? Temos depois a conclusão dessa aliança no capítulo 24, né? E outras leis sobre o tabernáculo, que a gente vê, sobre até o mobiliário do templo, né? O tabernáculo com 10 cortinas de linho, né? Retorcidas de púrpura, violeta, enfim, era hoje como que um sinal para nós do santo sacrário, né? Enfim, a gente vê aí todas essas prescrições, né? O altar dos holocaustos, dos sacrifícios, as vestes dos sacerdotes, como é que deviam ser. Interessante como é que Deus foi dando isso detalhadamente, né? Depois, como é que os sacerdotes deviam preparar. E é uma coisa muito interessante, que é o chamado holocausto perpétuo, que era um sinal do Cordeiro de Deus, que depois vai ser Jesus Cristo. No holocausto perpétuo, que está no Êxodo 29, 38, diz assim: eis o que sacrificarás sobre o altar, 2 cordeiros de 1 ano cada dia, perpetuamente. Oferecerás um desses cordeiros pela manhã e o outro ao cair da tarde. Com o primeiro cordeiro oferecerás a 10ª parte de um efá de flor de farinha amassada, com 1/4 de óleo de olivas esmagadas. Enfim, ao cair da tarde oferecerás o segundo cordeiro acompanhado de uma oferta, e assim por diante. É um sacrifício de agradável odor consumido pelo fogo em honra do Senhor. Este holocausto será perpétuo e será oferecido em todas as gerações futuras à entrada da tenda de reunião diante do Senhor, onde virei a vós. Então veja, esse costume de sacrificar animais era comum nos povos antigos. Deus entra nesse contexto para guiar o povo. E este holocausto perpétuo, esse cordeirinho que era imolado um de manhã e um à tarde, todos os dias, para que Deus perdoasse, não é, o pecado do seu povo, era o que? Um sinal de Jesus Cristo. Depois São João Batista, quando vai apresentar Jesus para o povo, vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo, né?
Está lá no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 9, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então era um sinal de Jesus Cristo, já era uma prefiguração de Jesus, já colocada aí no livro do Êxodo. Né? Então esse livro traz essas coisas muito bonitas, né? Traz aí, claro que ele tem que ser entendido no contexto daquele tempo, no contexto daquele povo, né? Essas leis, as leis sobre o sábado, não é? Tudo isso tem que ser entendido com muita coerência com a realidade que eles viviam naquele tempo, tá bem?